Você consegue mudar uma pessoa? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pode pensar que consegue mudar alguém, não é? E às vezes nós falamos nos encontros de casais, né? Ela casa com aquele rapaz maravilhoso, mas ela fala, não, ele tem umas coisinhas, quando eu casar eu mudo ele, mas você não muda não. A gente não consegue mudar uma pessoa. Às vezes, assim, é uma boa intenção, a gente trabalha muito, a gente se esforça, né? A gente quer que a pessoa melhore, quer que ela mude de ideia, que faça uma coisa diferente. Ficamos até sendo chatos, né? Mas na verdade, assim, a gente começa a perceber que às vezes a pessoa pode até mudar para nos agradar, mas na verdade não mudou. Porque a mudança real, ela acontece primeiro aqui dentro e depois é para fora, sabe? Nós pensamos que podemos mudar uma pessoa assim como nós mudamos um vaso de lugar, não é? Por quê? Porque às vezes a gente acreditou nesta ideia religiosa de que evangelizar uma pessoa, de que, assim, levar alguém a se tornar cristão é mudar o comportamento, ela fazer coisas diferentes. E nós temos ouvido essas últimas mensagens, você percebeu? Jesus, ele não tenta mudar o comportamento das pessoas. Ele não chega falando, seu bebum, você, não faz isso. Ele não faz isso. Jesus, ele não age assim. Aliás, os fariseus agem assim o tempo todo. Criticam, você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, onde já se viu isso? Mas Jesus não faz isso, ele está lá. Ele está no meio dos pecadores, ele conversa com eles. E deixa o pessoal maluco, porque fala, puxa, mas esse é o Messias, o Filho de Deus? Ele come com os pecadores, não é? Mas sabe, evangelizar alguém, levar as boas novas para alguém, não é você dar uma lista de regras para ela, não é você forçar essa pessoa. E nós esquecemos do quanto tempo a gente demorou para ser transformado, né? As pessoas não são como projetos, sabe? Como tarefas. Você tem uma lista de tarefas, fala, tá. Se um amigo nosso tem um ponto fraco, nós não podemos determinar quanto tempo vai levar para ele mudar. Tem certas coisas que até hoje nós estamos lutando para Deus mudar em nós, não é verdade? Quantas vezes eu vou orar e falo, Senhor, eu ainda não consigo ser diferente nesse negócio, nesse aspecto. Eu tenho uma fraqueza nesse ponto, me ajuda. E a gente às vezes quer mudar as pessoas. E o Senhor, Ele tantas vezes nos alerta, eu não chamei você para mudar. Eu lembro da pastora Sueli falando nos testemunhos dela. Eu já ouvi várias vezes, porque eu já ouvi muitas vezes ela, mas lá no começo, quando era mais novo, o Paulo não deve lembrar também, né? Está aqui, Paulo? Quando ela contou assim que ela não se conformava com o marido, que chegava de noite de viagem e tal, limpava o sapato, que arrumava a pasta de dente, enrolava a pasta de dente assim, deixava arrumadinho, e ela apertava no meio, e ela queria mudar ele, e começou a reclamar e orar, e Deus falou para ela, eu te dei ele para você amá-lo, não para você mudá-lo. Você ama, eu é que transformo. Você ama. E é a mesma coisa, Jesus está lá com o meio dos pecadores, ele não está lá para mudar os pecadores, ele está lá para amar e servir os pecadores. Ele vai, come na casa de Zaqueu. Os caras criticam, ele vai comer com... Você sabe quem ele é? O cara é da máfia aí, o cara tem uns contatos aí. Ele rouba e tal, e tudo. E Jesus vai lá. Zaqueu, eu quero comer na sua casa. Vou ficar com você lá. E ao final Zaqueu fala, Senhor, eu me arrependo, eu decido mudar. Eu vou restituir o que eu roubei, eu vou dar metade aos pobres. É diferente. Jesus, o relacionamento com Jesus transforma, sabe? E aí, nós não podemos ficar dando prazo para as pessoas mudarem, sabe? Eu vejo alguns casais, você está me ouvindo aí? Às vezes tem mulher aí dando prazo, eu estou dando um prazo, se ele não mudar até tanto, eu vou embora. Se ela não mudar, eu vou embora. Graças a Deus, Jesus não bota prazo, hein, gente? Senão nós estávamos tudo fora. A gente fica com essa mania de botar prazo para as pessoas mudarem. Sabe por quê? Porque a gente tira a nossa fita métrica do bolso, eu até ia trazer uma. Tira a nossa fita métrica do bolso e nós medimos as pessoas. Se eu fosse eu não faria isso. Nós tiramos a reguinha. Se fosse eu, não, eu não. E nós ficamos medindo as pessoas conosco. E a gente julga facilmente as pessoas, né? Tiramos a régua, medimos, eu sou melhor do que esse, não sou tão ruim quanto aquele. Isso não tem nada a ver com cristianismo e com Jesus, isso é religião.
O pessoal que ficava medindo as pessoas, tinha a turma que media as pessoas. Eles eram os mestres da lei, fariseus, que Jesus chamava de religiosos hipócritas. O que é o hipócrita? É aquele que aparenta uma coisa, mas é outra. Adjetivos de Jesus para essa turma: raça de víboras, túmulos pintados de branco e fazedores de filhos do inferno 2 vezes piores que eles mesmos. O negócio não é fácil, não. Esse é o pessoal que media. Esse é o pessoal que estava sempre dizendo: isso aqui está certo, isso aqui não fez, isso aqui lá. E parece que, digamos assim, parece que tem algumas coisas que ainda não mudaram, né? Nesse texto de Mateus 23:15, Jesus fala, não é? Vocês vão ser afligidos, vocês que ficam sempre criticando as pessoas, se comparando, se achando melhores. E Jesus ainda pegou pesado mais com eles. Vocês se aproveitam do momento de fraqueza, das viúvas, e vão lá fazer longas orações e dinheirinho. E vai e criam coisas no templo, é moeda do templo, é dinheiro não sei o quê, e venda de bênçãos. Parece que o negócio continua. Jesus falou, vocês não têm ideia da aflição que os espera. Sabe? Enquanto isso, Jesus está lá perto das pessoas necessitadas. Então nós gerenciamos as tarefas, mas amamos as pessoas. A gente não gerencia as pessoas. A gente pode gerenciar uma equipe, mas quando a gente fala, estou gerenciando uma equipe, você, na verdade, está gerenciando as tarefas da equipe. Mas se você não amar as pessoas, elas vão fazer só porque estão sendo pagas, olha lá. E assim na família também, em casa também, na igreja. E quantas vezes nós colocamos os projetos e as tarefas antes das pessoas? A gente costuma olhar para as pessoas e falar, aquele não tem jeito. Aquele não dá. Né? Nós já vamos colocar nos rótulos, não é isso? Não? Aquele lá, prazo expirou. Mas pessoas não são projetos com datas de entrega, as pessoas são amadas, são criadas à imagem e semelhança de um ser eterno que quer que elas vivam eternamente com Ele. Já pensou se Deus usasse uma régua dele para conosco? Não é? Então, nós não podemos definir prazo para a jornada espiritual de alguém. A gente foi chamado para fazer outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque sabe, gente, nós que somos a igreja, fomos chamados para olhar para fora, não para nós mesmos. Eu quero fazer um alerta a todos nós. A maioria que nos ouve aqui são cristãos, ou assim. A tendência é que a gente olhar só para nós mesmos, chegar diante de Deus só com as nossas necessidades. Está tudo bem, Ele sabe o que a gente precisa. Temos que chegar sabendo que Ele vai suprir. Mas é só isso, não existe mais nada. Olha que interessante esse texto, não é? Já pensou se tivessem realmente desistido de você? Onde você estaria hoje? Se realmente tivesse desistido de mim, gente, eu não sei onde eu estaria. Bom, eu sei onde eu estaria. Eu estaria terrivelmente perdido. Tem uma música muito antiga do Asaf que dizia, eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs e sem amigos que com o amor de Jesus tocaram meu coração. Quando sem destino ou rumo eu caminhava para o fim, eles estenderam a sua mão para mim. Sempre tem alguém envolvido. Parece que esses fariseus davam a seguinte impressão, nós somos bons por nós mesmos. E a bondade de Deus? Já entendemos então o valor que Jesus deu para uma pessoa, dá para uma pessoa, falamos semana passada, mas qual é o valor que nós damos, que eu dou a uma pessoa? E aqui, em Marcos 2, nesse texto, olha que interessante, fala sobre o valor que se dá a uma pessoa. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava
e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então você imagina, chegaram para levar esse paralítico, 4 amigos, não encontraram, não deu para entrar, ninguém abriu espaço, eles foram pelo teto. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, quando ele fala um negócio desse, o pessoal da reguinha começou a pensar, alguns mestres da lei. Interessante, né? Sempre está lá os mestres da lei. Se os caras não gostam de Jesus, por que ficam atrás? Estão lá para criticar. Estão sempre lá para apontar o dedo. Interessante que os perseguidores de Jesus são aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Porque na cultura judaica tem que entender o seguinte: só Deus perdoa pecados. Não, você me perdoa, não. Quem perdoa pecados é Deus. Deus não perdoa nada. Não havia cura. Só Deus é que cura. Então eles sabiam tudo da palavra, mas não praticavam. E não havia resultado, era uma coisa morta. E aí, Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E Jesus disse: por que vocês estão remoendo estas coisas no coração? Porque o religioso fica remoendo, ele fica criticando, ele fica com a reganha dele. Ele fica remoendo. Por que estão remoendo isso? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Isso é muito importante. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Ele está dizendo, quer dizer uma coisa, tanto uma coisa quanto outra. Porque se ele tiver cometido pecados, vai ser perdoado, e se ele estiver sofrendo por causa do pecado, ele vai ficar livre. E se ele não cometeu pecado, mas ele está doente de enfermidade de tudo, ele também vai ser livre. Jesus está dizendo, e aí, qual a diferença? Deus perdoa os pecados e sara as enfermidades. Ele que perdoa todos os teus pecados, e Ele que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. É a mesma coisa, o perdão é total. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Filho do Homem é Jesus aqui. Mas Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus. E quem é você? Filho do Homem, Filho de Deus. Filha do Homem, Filha de Deus. Nós também temos autoridade para perdoar pecados, porque também fomos perdoados por Ele. E quantas vezes nós não perdoamos? E nós temos autoridade também para liberar bênção, abençoar as pessoas e dizer, receba saúde. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ele fala, vocês têm que saber que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, agora abriu espaço para ele. Agora abriu espaço para ele. E atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Sabe? 4 homens não desistiram de um amigo paralítico. Por causa disso, esse amigo teve um encontro com Jesus, que transformou ele por dentro e por fora. Porque 4 pessoas não desistiram dele. Ele sabe, naquela época temos que entender o seguinte, doença era considerada julgamento divino, punição por falha grave. Então você imagina, né, aquelas pessoas religiosas, né, aquelas pessoas sempre julgadoras, até na foto aqui do slide, achei essa foto do tipo, mesmo, sabe aquele negócio todo? Por que será que essa pessoa está assim? Alguma coisa ela fez. Doença é por causa de pecado, ou dele ou dos pais dele. Quem pecou? Uma outra situação aconteceu, tinha um cego de nascença, quem pecou? Jesus, ele e os pais. E Jesus falou, nem ele nem os pais. Vai se manifestar nele a glória de Deus. E curou o cego. Sabe? O Senhor está dizendo, Jesus está aqui quebrando essas ideias religiosas, que por incrível que pareça ainda persistem nos nossos dias. E quantas vezes, ou quantos de vocês estão aí ouvindo esta mensagem, estão pensando, mas no fundo estou pensando, eu acho que não está dando certo as coisas para mim, porque eu fiz isso. Não está dando certo as coisas para mim, porque eu fiz aquilo. Ou já ouviram alguns amigos,
Você não consegue emprego? Precisa ver essa é a sua vida com Deus, né? E aí está. Aquele pessoal que julgava, desconfiava. E Jesus derruba tudo isto. Manda levantar, dizer, está perdoado o pecado, você está curado, você levanta. Você levanta. Você levanta. Esta mentalidade rouba da gente essa experiência com Deus. Quantas vezes nós criticamos pessoas, né? Eu não estou falando somente aqui, só de pessoas enfermas. Talvez você fala, não, nunca vou falar que alguém está doente por causa de pecado. Mas quantas vezes a gente vê pessoas lutando com vícios, lutando com questões de moralidade, lutando com situações difíceis. E quantas vezes a gente não fica pensando, deve ter tido alguma coisa. Quantas vezes? A gente puxando a reguinha. Não é? E o Senhor está dizendo, é falta de compaixão. Falta de compaixão. Jesus olhou aquelas multidões cansadas, sobrecarregadas, teve compaixão. Ovelhas que não têm pastor. Você lembra quando você se sentia sem saída? Você que hoje conhece a Jesus, que você teve uma experiência, eu me lembro. Você se sentia sem saída, preso. Alguém precisava te dar uma mão. Falta de compaixão. Algo raro. Os cristãos deveriam mostrar compaixão, mas parece que se esqueceram de todas as coisas boas que o Senhor fez por eles, de quantas pessoas que ajudaram. A gente fica cristão por um tempo e começa a achar que está dando certo porque nós merecemos. Está dando certo porque, afinal de contas, eu sou um bom cristão, faço as coisas certas. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda a todos. A situação daquele paralítico, ele está realmente paralisado, não consegue se mover. A gente não sabe porquê, não temos informações. Mas não faz diferença para Deus, o Senhor libertou ele. E não existe só a paralisia física, tem as paralisias emocionais, paralisias espirituais. Quem está paralisado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Tem gente que conheceu Jesus, que um dia realmente a vida foi transformada, mas hoje está paralisado espiritualmente, não cresce, é travado, não flui. Está como no slide que eu coloquei aqui, está ali. Quem vai ter compaixão? Parece um filme de terror, né? Não é isso? Mas é um terror. Você não se vê sem saída, você não sabe o que vai fazer. E as pessoas olham para você e falam, levanta, vamos lá, que é isso? Não, bola para frente. Quando tudo que você precisava é alguém que te desse a mão, ou que sentasse ali e falasse, eu sei o que você está passando. Sinto muito o que você está passando. E o pior é que quando você sabe que o que está passando é por sua causa, você fica pensando, se eu tivesse feito uma outra escolha, e aí você se condena ainda mais. E aí vem aquelas pessoas cheias de Bíblia, né? O que se faz é que se paga. Tudo que o homem plantar vai ceifar. Então, mas de Jesus disse, ele não vai pisar, ele não vai apagar o pavio que está quase apagando. Ele não vai pisar na cana que já está quebrada, não. Ele é aquele que levanta. Esse é Jesus. Esse é quem deveríamos ser como cristãos. Sabe? O paralítico somos eu e você, antes de conhecermos a Jesus. Faz mais de 30 anos que eu sou cristão. Bem mais. E eu ainda me lembro que não havia nenhuma razão, nenhum motivo para Jesus querer me salvar. E em todos esses anos eu me lembrei de não esquecer de que a gente não tem mérito nenhum em absolutamente nada. Quem sou eu para criticar o meu irmão?
Agora, eu vou deixar ele lá. Não, eu vou falar para ele, cara, por esse caminho você vai se dar mal. Ele pode achar ruim. Mas se eu não falar também, mas posso falar com amor, não condenando ele. Sabe? Concluindo aqui, a situação era esta. Todo mundo queria saber. Todo mundo queria saber ser abençoado por Jesus, né? Todo mundo na casa. Souberam que Jesus estava em casa, correu a multidão. A igreja lá estava cheia, certo? E o necessitado estava do lado de fora. O pessoal chegou com o necessitado, ninguém abriu um espaço. Não é gozado isso? Não tinha espaço na janela, não tinha espaço na porta. Tiveram ir por um lado que não tinha ninguém, para o teto. Algum deles ia falar, olha, eu sei subir em telhado, doutor, vamos lá. E sabe, o compromisso desses 4 amigos com aquele paralítico. Eles podiam chegar lá e falar, cara, ó, tá cheio aqui, espera Jesus sair. Quando ele sair, você tenta ir. Vamos botar você no meio aqui. Fizemos até aqui, não dá para fazer mais nada. Eles não desistiram, não. Não deram desculpas. E eles correram riscos, né? Subiram o telhado e se caísse. E tinha que pagar o telhado, depois iam quebrar o telhado. Ia quebrar o telhado da casa de Jesus, ainda tinham que pagar depois, podiam se machucar, levantar um paralítico, mas o esforço foi grande. E não se tratava de um projeto, entende? Não era uma tarefa. Plim, levamos aqui. Era uma pessoa, era alguém que era importante. E sabe o que me chama a atenção? É que eles tinham uma certeza, esses 4 amigos, que Jesus ia responder e atender à necessidade dele. Eles tinham certeza que Jesus não ia. Qual era o pensamento dos 4 amigos? Se a gente levar esse aqui paralítico até Jesus, ele não vai ser mais paralítico. Ele vai ser como nós, ele vai andar. Eles tinham essa certeza. Porque para fazer isso tinha que ter certeza. Eu não sei você, mas eu não faria se não tivesse toda a certeza. Então eles tinham uma fé. Só que a fé deles não ficou só para eles. Não, a minha fé vai chegar a alguém. Você não pode ir, mas eu posso levar você até ele. Posso levar ele até você. Carregar pessoas é cansativo e desafiador. Eu já vi muita gente reclamando. A gente se esforça tanto, a gente quer, as pessoas não querem, as abandonam. Mesmo agora, quantas pessoas estão deixando de ir à igreja? É que sabe, assim, é que na verdade elas iam numa reunião. A igreja mesmo são os relacionamentos. Quem pertence à igreja de Jesus, tem o Espírito Santo, sabe que pertence. E nesse momento que a gente não pode se reunir como igreja publicamente, e o único que tem o poder de fechar a igreja é o Senhor, o único que tem o poder de abrir, ninguém fecha a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é só Ele que governa, e ela não está limitada por pandemia, por nada, porque o reino de Deus não é fisicamente, ele está dentro do coração. Carregar as pessoas é cansativo, desafiador. E uma vez também que eu estava ficando cansado, o Senhor falou para mim, você então vai tirar os fardos dos ombros deles? Eu falei, como assim? É você que vai resolver o problema deles. É você que vai aconselhar, é você que vai ensinar, eles vão fazer tudo direitinho. É você que vai tirar o peso dos ombros deles mesmo. É você que vai aliviar o peso da condenação, do pecado, de tudo que eles sofreram. Aí eu parei, eu falei, não. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. O texto no original, essa semana ainda o Gustavo me falou, significa vocês que estão falidos, quebrados, falidos, não tem mais nada, não tem esperança, está quebrado. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, está quebrado. Venham a mim, eu vou aliviar. E o Senhor falou, você traz até a mim. Eu alivio. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Para você também. Você não pode fazer o que eu faço, só eu posso fazer. Eu fiz com você, eu faço com os outros. Você tem apenas que amá-los, servi-los. E de alguma forma, que eu vou te orientar, falar de mim para eles. Eu que toco no coração. Aquilo me deu uma paz muito grande.
Carregar pessoas é cansativo? Pode ser. Mas estamos levando ela até Jesus. E quando alguém é tocado por Jesus, deixa de ser paralítico e começa a andar com as próprias pernas. Quando alguém é tocado por Jesus, começa a ele mesmo lidar com seus problemas, não fica transferindo para os outros. E começa a ajudar outros. Então, amar, servir e ajudar é o nosso chamado. Sabe, gente, se nós temos que orar para saber se devemos amar as pessoas, ainda nós não entendemos o quanto nós somos amados e perdoados por Jesus. Ainda não entendemos o quanto fomos amados e perdoados por Jesus. Não vamos espiritualizar a compaixão. Vamos apenas obedecer ao Senhor, amém? Então nós queremos orar hoje sobre isto, sobre essa situação. Eu queria pensar com você. Tinha a ovelha perdida, nós falamos semana passada, a moeda perdida, o filho perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido, mas eu estava perdido, você estava perdido. Mas certamente alguém agiu, orou, nos ajudou a conhecermos a graça de Jesus, que hoje sustenta a nossa vida. E nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele deixou apenas um único pedido para nós. Olha, eu tenho toda a autoridade, vocês vão, falem de mim, preguem o Evangelho, façam discípulos, ensinem, eu estou com vocês. Então nós precisamos lembrar de outras pessoas. Quando estávamos pensando sobre esta reunião, eu me lembrei de orarmos por algumas situações. Algumas situações de pessoas que estão paralisadas. Eu quero orar em primeiro lugar por você que não encontrou Jesus e precisa encontrar Jesus. Você está ouvindo isso tudo e você se viu como paralítico, não como os amigos. Você se viu como paralítico. Certamente alguns amigos já andaram falando com você. E hoje você pode dizer, pode levantar e pegar a sua cama, pegar o seu leito. Jesus falou, eu te digo, levanta. Seus pecados foram perdoados. Você não tem que ficar mais aí. Receba a cura. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de bem, não de mal. Se você quer entregar sua vida a Cristo Jesus, você pode orar comigo nesse momento. Você pode dar uma palavra aí no chat. Pode falar comigo que você conhece dessa comunidade. Pode falar, vamos mandar uma mensagem para o nosso celular aí, da nossa secretaria. Nesta igreja você tem amigos. O que nós aprendemos na comunidade, aprendemos com o pastor Carlos Alberto, nos ensinou você não tem que ser perfeito para você ser amigo de alguém. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Na hora que você entrasse, já seria imperfeito. A igreja é lugar de pessoas que estão precisando umas das outras e de Jesus. Pai amado, eu oro agora por aqueles que estão se sentindo como um paralítico. Mas se ele está ouvindo isto agora, o Senhor está dizendo para você, ei, levanta. Os teus pecados, filho, estão perdoados. Os teus pecados, filho, estão perdoados. Levanta-te. Levanta-te. Levanta.
Aquilo que era usado para te carregar, esses problemas aí que estavam te botando no chão, pega eles. Você tem autoridade sobre eles agora. Você vai vencer eles. Eu estou com você. O Senhor está perdoando você. O seu nome está escrito no livro da vida dele. Há um caminho novo, há amigos para você. Há uma família, há de Deus, esperando por você. Receba isto. Receba a paz no seu coração, receba perdão. E nós queremos ajudar você. Queremos servir você. Entre em contato com a gente. E eu quero orar para você. Você que falou assim, eu conheço Jesus, mas eu estou paralisado. Estou paralisado. Estou paralisado. Talvez pelo medo. E achando que já não consegue fazer nem um pouco que fazia antes. Eu quero orar por você que está se sentindo paralisado pelo medo. Quero profetizar sobre você o perfeito amor do Pai, que lança fora todo medo. O medo no sentido daquele medo que você tem, que te causa precaução e você volta é uma coisa, mas não um medo que escraviza. Você não é mais escravo do medo. Ele morreu e ressuscitou para que você não fosse mais escravo do medo. Quero orar sobre você que está paralisado pelo medo, que tem sentido uma onda de medo que vem e ela te impede de fazer coisas. Ela te diz, não vai adiantar. Você ouve isso, não vai adiantar, seus esforços são inúteis. Seus esforços são inúteis. Eu declaro que o amor de Deus está sobre a sua vida. Profetizo o amor de Deus sobre você, que lança fora o medo. Declaro que Ele ama, que Ele tem prazer em estar com você, porque a palavra de Deus diz isto. Receba agora descanso. O amor de Deus está sobre a sua vida. Ele já te perdoou, não importa. No instante que você se arrepender, você já está perdoado. Agora receba na sua vida. O amor do Pai está restaurado, Ele vai guiar você. Quero orar por uma outra ideia. Você tem pensado nisso? Minha vida está nas mãos de outras pessoas. Não, deixa eu dizer. Nossa vida nunca está nas mãos de outras pessoas. Está sempre nas nossas mãos. Nós entregamos para outras pessoas, nós entregamos para as circunstâncias, ou nós entregamos nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. Fala, Senhor, a minha vida não está à mercê das circunstâncias. Nem de emprego, nem de governo, nem de vírus. Não. Pessoas podem ajudar você, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Se você entregar nas mãos dele. Que às vezes a gente toma de volta, né? A gente acha que sabe mais que Deus, não sabe. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Pai, entrego as minhas vidas nas tuas mãos, a minha vida, minha família, minha casa. Diga assim, a minha vida não está nas mãos de outras pessoas. A minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está somente nas tuas mãos. E por último, você que acha que está sendo castigado, punido, porque afinal de contas Deus quer te ensinar alguma coisa, eu vou dizer uma coisa. Eu sou pai, a última coisa que eu queria é castigar meu filho para ele aprender. Pelo contrário, eu quero sempre levantar ele. O Pai quer levantar você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se arrepende e fala, Pai, quero os teus caminhos, aqui ele fala, aqui filho, tenho tudo preparado para você. Joga fora essa ideia de condenação. Joga fora essa ideia de que Deus está bravo com você. Ele te ama. Comece a declarar sobre a sua vida, eu quero o teu reino, a tua vontade. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai amado, eu oro por aquelas pessoas que estão se sentindo condenadas agora. O único que condena é o inimigo, que gosta de lembrar sempre a ficha do passado. Mas o Senhor ama. E o Senhor diz, já foi tudo apagado, já foi tudo limpo. Receba prosperidade, receba planos de bem e de paz.